Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Hoje é o nosso 22º dia, o nosso desafio de 184 dias. Hoje vamos finalizar o livro de Números, lendo dos capítulos 27 até o 36. E vamos fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade da leitura da Sua Palavra. Espírito Santo, que esteja conosco, nos dando entendimento, discernimento da Sua Palavra, e que Sua Palavra enraize em nossos corações e gere frutos, desses frutos mais frutos. Amém? Números 27 vai dizer o seguinte: as filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macia, Noa, Ogia, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretos de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, e com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu povo de família só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando o homem morrer, sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Josué, o novo líder do povo. O Senhor Deus disse a Moisés. Deixa eu soltar a trilha aqui. Versículo 12. O Senhor Deus disse a Moisés: suba esta terra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Vou baixar um pouquinho. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe entre Cádiz no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade, por meio de Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará José e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Números 28, as ofertas de cada dia.
O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas tragam para mim no deserto certas ofertas de alimento que tenham um cheiro que me agrada. São essas as coisas de alimento que me devem ser apresentadas todos os dias e para sempre: 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto em cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho, e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho. Como de manhã, essa é a oferta de alimentos trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. A oferta dos sábados. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias, e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. As ofertas das festas da lua nova. No princípio de cada mês, dei a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, um carneiro e 7 carneirinhos, de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereça 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. E que cada carneirinho 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho para cada touro novo, 1 litro e meio com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no primeiro dia de cada mês, durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereço também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. As ofertas da festa da Páscoa, pães sem fermento. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 deste mês haverá festa. Durante 7 dias vocês comerão pães feitos sem fermento. No primeiro dia dessa festa ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereça ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereça isso, além de sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. As ofertas da festa da colheita. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar e ninguém trabalhará. Ofereça ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tenha um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar pecados do povo. Tragam isso e também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias, e a oferta de cereais. Números 29. As ofertas da festa do Ano Novo.
O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No primeiro do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor, e ninguém trabalhará nesse dia, as trombetas tocarão. Ofereça a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isto além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a sua oferta de cereais, e além da oferta que é completamente queimada todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. As ofertas do dia de perdão. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia, não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. As ofertas da festa das barracas. No dia 15 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra do Senhor deverá durar 7 dias. No primeiro dia da festa, traga ao Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. No segundo dia, ofereço 12 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas do primeiro dia. No terceiro dia, ofereço 11 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereço 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereço 9 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereço 8 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Ofereço a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano e todos sem defeito. Junto com eles, dei também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus e mais as ofertas que vocês prometerem ou as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Promessas e juramentos, números 30.
Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa de seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer alguma coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que estava prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra, o Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixaram de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito das promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Números 31. A batalha contra os medianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha, ataquem os medianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para essa guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os medianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, os 5 reis medianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos medianitas que pegaram também. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos medianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os medianitas moravam e queimavam todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos medianitas e também os prisioneiros e os animais. E levaram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel que estavam acampados na planície de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, à volta do exército israelita. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembra que foram as mulheres que seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando Deus Baal Peor? Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixe viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora todos os que
tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algo morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia, vocês, as prisioneiras, devem se purificar. Purifiquem também as roupas, todos os objetos feitos de couro e tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. A divisão das coisas tomadas dos medianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar, das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe o imposto para Deus, o Senhor, uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras, de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Essa é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 665.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 665 foram imposto para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, das quais 72 foram um imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram imposto para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo. Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. A oferta aos oficiais. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes de batalhões das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido ao Senhor pelos oficiais foi de 191 quilos. O que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. As tribos de Rubem e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: essa região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado.
Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Rubem: Vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhes está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades Barneia para explorar essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: Os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenuzeu, e Josué, filho de Num, continuarão fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos até que morresse toda a gente daquele tempo. Isto é, o povo que havia desagradado ao Senhor, a Deus o Senhor. E agora, vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Rubem e de Cádiz chegou perto de Moisés e disse: Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém as nossas famílias ficarão aqui na cidade cercada das muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade do meio deles, do outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: Se vocês vão fazer isso e estão na presença de Deus, o Senhor, prepare-se para a batalha. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante deles. E conquistaremos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá essa terra, a leste do rio Jordão, como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Rubem disseram a Moisés o seguinte: Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças e as nossas mulheres são as nossas ovelhas, as nossas cabras, e todo o gado ficará aqui nas cidades de Gileade. Todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Rubem e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos israelitas. Ele disse assim: Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade, de Rubem e de Rubem deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam do lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Rubem responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o rio armados e lutaremos na terra de Canaã. Assim as terras desse lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Rubem e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote e Aroer, Atarote e Sufã, Jazer, Jogbeá, Bet-Minha e Bet-Harã. Construíram muitas muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Rubem
Construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriatim, Kiriataim, Nebo, Baal-meon, alguns nomes foram mudados, Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo das famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e as conquistou, e expulsou os amorreus que estavam lá. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus, e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números 33. Do Egito até Moabe. São essas caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiram, e de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são essas caminhadas conforme os lugares da partida. O povo saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram do Sucote e acamparam em Herã, que está na beira do deserto. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que fica a leste de Baal-Sefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho, e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Depois de Aluz, acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o monte Hor, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Atavá, Hazerote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Harada, Mequelote, Taate, Tera, Mítica, Rasmona, Mocerote, Bene Jaacã, Hor Hagidgad, Jotibata, Abrona, Ezion-Geber, deserto de Zim, isso é, Cádiz, e o monte Hor, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu ao monte Hor e morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do monte Hor até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficava na fronteira com Moabe, de Bongade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do monte Nebo, e planície de Moabe, entre Bet-Gesimote e Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeus. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês.
Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de família. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos dos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Eu farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Números 34, as fronteiras do país. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cades Barneia. Em seguida passará por Azar Adar até chegar em Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito, e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Ramate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifon e acabará com Azar-Enã. A fronteira do leste irá desde Azar-Enã até Zefã, e de Zefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lado da Galileia, e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Rubem, e metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de família a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli; da tribo de José, isto é, Manassés, Haniel, filho de Efode; da tribo de Efraim, Quemuel, filho de Siftã; da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Pernaque; da tribo de Sacar, Paltiel, filho de Azã; da tribo de Aser, Aiude, filho de Zelone; da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. São estes os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Números 35, a cidade dos levitas. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde possam morar, e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras, e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, do norte ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para os fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para alguma dessas terras. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido o número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades.
As cidades para os fugitivos. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que sem querer ou por engano tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para os fugitivos, 3 a leste do rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem estiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, com uma pedra ou com um pau e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um amigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte de seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade do refúgio para onde havia refúgio, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade do refúgio por onde havia fugido, o responsável pode vingar a morte do seu parente ou encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país, e a única maneira de fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números 36. A herança das mulheres casadas. Os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra do povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens da outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar no ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casarem, e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai.
Deste modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Deste modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macia, Tirza, Hogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro de grupos da família da tribo de Manassés, filho de José, e suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Amém? Então ficamos assim com a leitura de hoje. Amanhã começaremos Deuteronômio. Fique com Deus e espero vocês amanhã. Até lá.